Então vamos lá, gente, mais uma aula de língua portuguesa. Hoje nós vamos falar, o nosso tópico hoje é gramática, tá? Então, nós vamos primeiro entender qual é o conceito de gramática para conseguir entender depois, né, quais o que estão agrupados dentro da gramática, ok? Então, a morfologia é o estudo a respeito da estrutura e a formação das palavras. Essa estrutura ela é chamada de gramática, ok? Então, dentro da gramática, nós temos chamadas classes de palavras, ok? Então, a morfologia ela agrupa essas classes de palavras, chamada gramática. Dentro das classes de palavras, nós temos substantivo, interjeição, conjunção, preposição, advérbio, artigo, numeral, pronome, verbo e adjetivo. Vamos começar a falar, né? Vamos falar agora sobre o substantivo. O substantivo é chamada, né, na verdade, de classe gramatical de palavras variáveis, ok? Por que variável, professora? Porque ela tem masculino, feminino, e ela concorda em pessoa. Então, masculino e feminino e concorda em pessoa. Quem disse que não está conseguindo ouvir? Luana, tenta testar o seu, porque eu estou em outro computador, tá? Esse aqui não tem problema com questão de áudio. Tenta ver aí se você precisa regularizar seu áudio no mute. Aí você coloca mute e, no caso, entrar com áudio. Qualquer coisa você sai de novo e entra, ok? Os demais estão conseguindo me ouvir? Sinalizem para mim, por favor. Sim, tá ouvindo, tô ouvindo, Tá professora. ok, porque eu tô em outro computador, tá? Então isso aqui não tem problema. Ok. Então, quais são os substantivos? Na verdade, nós temos substantivos de lugares, substantivos envolvendo sentimento, estado e qualidade. Lugares, nós temos aí, né? Países, regiões, sentimentos como raiva, amor, estado como alegria, tristeza e qualidade como honestidade e sinceridade. Substantivo comum é aquele que designa os seres da mesma espécie de uma forma genérica. Então, temos aí cidade, menino, homem. O que é o comum? É tudo que existe em comum, não é? Então, tudo que é dentro de uma classe comum a tudo. Cidade é comum, todo mundo conhece. Homem, todo mundo conhece. Menino, todo mundo conhece. Agora, se ele é próprio, ele designa a um ser de uma mesma espécie. Só que ele vai, no caso, especificar o ser de uma forma particular. Exemplo, Londres. Nem todo mundo conhece Londres. Nem todo mundo vai conhecer o Pedro ou o Paulinho. Ou o Rio Tietê, por exemplo. Então, por isso que é chamado de próprio, porque é um ser particular. Conseguiram entender? Quem não está conseguindo ouvir, sai da reunião, entra de novo e clica em entrar com áudio, ok? Pode ser alguma configuração aí do celular ou do que você precisa fazer, tá? Milma, o que você vai fazer? Você vai sair da reunião, vai entrar nela de novo, vai configurar seu áudio. Quando você entrar na reunião, você clica em configurar o áudio, tá? Entra com o áudio. Vê se você vai conseguir agora. Qualquer coisa, manda mensagem aqui no privado, tá bom? Que eu te ajudo. Mas na hora não Substantivo concreto. Então, é aquele designa o ser que existe, independentemente de outros seres. Concreto é tudo aquilo que há no mundo, ok?
Então, sofá, computador, televisão, tudo que há no mundo. Homem, mulher, cadeira, cobra, tudo que há no mundo é concreto, ok? Temos também seres do mundo real, que eu, no caso, estou falando que tudo que há no mundo, e seres do mundo imaginário, que são aqueles que a imaginação cria, como saci, fantasma, ok? O abstrato é aquele que precisa do ser para existir. Exemplo, a vida. A vida só existe se o ser humano viver. Então, ele precisa do ser humano para a vida existir. Rapidez, a mesma coisa. A qualidade de um ser humano de ser rápido. Saudade é o sentimento. Ele precisa de uma pessoa para sentir saudade. Então, é por isso que ele é abstrato. Alguma dúvida em relação ao substantivo concreto e abstrato? O coletivo vai ser conjuntos de seres de uma mesma espécie. O que é o coletivo, então? Coletivo é, exemplo, abelha, conjunto de abelhas, eu tenho a colmeia. O conjunto de acompanhantes, eu tenho o cortejo. O conjunto de aluno, classe. E assim por diante, ok? Esse aqui já é o substantivo coletivo. Depois, aí, né, acabando os substantivos, são os principais, nós vamos entrar em artigo. Artigo é a palavra que antecede o substantivo e determina, tá? Tenho dois tipos de artigos, definidos e os indefinidos. Os definidos, eles vão determinar o sujeito específico, ok? Exemplo, os, as. Exemplo, a Rebeca. A estou determinando o substantivo Rebeca, substantivo próprio. Então, esse a, no caso, ele determina, vai me determinar de um sujeito particular. Ok? A Rebeca, estou falando especificamente da Rebeca. Agora, se eu digo uma cadeira, no caso do indefinido, aqui, ó, aborda um sujeito de uma forma generalizada, vai apontar algo a alguém. Não é especificado no contexto que se fala. Exemplo, eu conheci um professor de matemática, agora você fala assim, uma cadeira. Eu só posso dizer que é uma cadeira qualquer, não tem a cadeira particular. É uma qualquer cadeira. Se eu estou falando de qualquer cadeira, então esse artigo, na verdade, ele é indefinido, ok? Porque eu generalizei ele, ok? Vocês conseguiram entender que eu estou generalizando o artigo, nesse caso? Uma cadeira, a cadeira. A cadeira, aquela cadeira é particularmente aquela. Agora, se eu digo uma cadeira, eu preciso comprar uma cadeira. Eu preciso comprar uma cadeira. Uma cadeira qualquer, pode ser cadeira branca, preta, vermelha. Agora, se eu falar assim, eu quero comprar a cadeira, é aquela cadeira mais bonita da loja. Eu especifiquei a cadeira, ok? Ou eu vou lá buscar a cadeira que eu escolhi. Então, é aquela específica cadeira, ok? Vocês estão conseguindo entender a diferença entre o artigo definido e indefinido? Podem sinalizar para mim. Qualquer dúvida, é só mandar no chat, ok? Ou pode abrir o microfone. Número 3, nós vamos falar sobre o adjetivo. O que é o adjetivo? Qualificação do substantivo. Adjetivo nada mais é do que qualificação. É a palavra que vai qualificar o substantivo. Só isso. No caso, a menina é bonita. Ó, menina bonita. Menina bonita, estou dizendo que bonita qualifica quem? A menina. Ah lá, homem simples. Simples é o adjetivo e o homem é o substantivo. Então, simples adjetivo, homem substantivo. O simples indica que é a qualidade do homem. Então, nós temos aqui, ó, simples. Simples com adjetivo, ok? Que vai qualificar quem? O homem. Ok?
Então, adjetivo nada mais é do que qualificação do substantivo. Mais nada. Numeral. Numeral é a quantidade, ok? Então, essa quantidade pode ser em ordem, em fração, em multiplicação, tá? Em proporção. O que acontece com o numeral? Nós temos aí os três que vão indicar a quantidade. 3 maçãs, 3 frutas, 3 alunos. A mãe mandou 2 marmitas. Então, ó, 2 marmitas. Eles, aqui no caso, esses 3 alunos, ele está qualificando o aluno, tá? Como adjetivo. Mas ele é numeral, ok? 3, quantidade. A mãe mandou 2 marmitas, quantidade. Segundo, substantivo. O segundo, nesse caso, ele está como substantivo, mas ele é numeral. Por quê? O substantivo, na verdade, aqui ele está, porque ele está indicando qual a função que ele faz. O segundo, função de substantivo. Mas esse segundo é um numeral, ok? Então, ó, segundo é o aventureiro. Então, primeiro, segundo, terceiro vai ser ordem. A inflação subiu o dobro. Ou o dobro. Dobro, ó. O que o dobro quer dizer? Multiplicação. O dobro, o triplo. Nós temos lá, ó, numeral cardinal, quantidade exata. 1, 2, 3, 4. Ordinal, ordem. Terceiro, primeiro, segundo, é ordem. Primeiro, segundo, terceiro. Numeral multiplicativo, multiplicação, só lembrar da aula de matemática. Dobro, triplo, quinto, ok? Então, ó, apareceu o triplo multiplicativo. Fracionário, fração, diminuição proporcional. Terço, meio, metade. Alguma dúvida aqui? Seguimos, então, com pronome. Pronome indica a pessoa do discurso. Primeira, segunda ou terceira, tá? Primeiro é o emissor, segunda, receptor e terceira, referente. O que o pronome ele vai designar? O pronome ele é utilizado para não repetição de substantivos, ok? Eu utilizo ele para ajudar, né, no texto, para me ajudar a não fazer repetição de substantivos. Exemplo, a menina é bonita. A menina saiu para passear. A menina fez uma comida deliciosa. Olha quantas ações eu estou repetindo a menina. O pronome ele vem para substituir esse substantivo, ou ele vem para, na verdade, assimilar esse substantivo com uma outra palavra. E essa palavra pode ser ela, ele. Então, exemplo, ó, a menina foi passear, a menina fez a janta. Ao invés de eu colocar a menina foi passear, a menina fez a janta, eu posso dizer que ela fez a janta. Porque o ela já vai dar a entender que estou falando da menina na primeira frase. Ok? Então, é por isso né, o pronome existe. Dentro da classificação, nós temos os pessoais, os demonstrativos, os possessivos, os indefinidos, os interrogativos e os relativos. Os pessoais são aqueles que indicam a pessoa do discurso, como eu disse, né? Ele vai indicar a pessoa de quem eu estou falando.
Então, ó, pessoais do caso reto. O caso reto é a função de sujeito do pronome. Prestem atenção. Função de sujeito. Ele vai estar no início da frase, ok? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Eu gosto muito da Ana. Início de frase. Início de frase, sujeito, eu. Qual é o sujeito aqui? Quem pratica a ação? Eu. Eu gosto muito da Ana. Quem gosta da Ana? Eu. Então, eu, sujeito. Pronome pessoal do caso oblíquo. Caso oblíquo, complementam os verbos. Complementam os verbos. Então, ele não é mais sujeito. Ele vai complementar os verbos. Me, mim, comigo. Te, ti, contigo. O, ale, si, consigo. Nós, conosco. Vós, convosco. O, ale, si, consigo. Lembrando que aqui eu tenho aqui, ó, primeira pessoa do singular, segunda pessoa do singular, terceira pessoa do singular, primeira pessoa do plural, segunda pessoa do plural e terceira pessoa do plural. Quem que é a primeira pessoa do singular? Eu. Segunda, tu. Terceira, ele. Primeira do plural, nós. Segunda do plural, vós. E terceira do plural, eles. Então, tem uma indicação aqui para cada pessoa que você deve usar. Ok? Exemplo. Está comigo seu caderno. Com quem está o caderno? Comigo. Lembrando, ó, que aqui nós temos o verbo, ó, está comigo. Ele acompanhou o verbo. Acompanhando o verbo, eu sei que esse pronome é oblíquo. Ok? Com quem está o caderno? Comigo. Ele auxilia o verbo estar. Ok? Então, o verbo estar apareceu. Amigo é o meu pronome. Então, essa é a diferença de um para o outro. Possessivo, exprime posse. Tranquilo. Tudo que é posse é seu, é meu, é dele, é dela. Então, aqui, ó. Meu, minha, teu, tua, seu, sua, nosso, nossa, vosso, vossa, o seu jaleco, o seu jaleco. O jaleco aqui é o substantivo. O seu, na verdade, o pronome está auxiliando o substantivo jaleco para exprimir posse. Seu jaleco, meu jaleco, minha caneta, sua caneta. Ok? Demonstrativo. Ó, posição de lugar, pessoa do discurso. Os demonstrativos indicam posição. Lembra de, ó, lugar, posição de lugares, ok? Ó, esse, este, aquele, aquela são os variáveis. Por quê? Variam de singular, plural, masculino e feminino, primeira, segunda, terceira pessoa, ok? Isso tudo, quando a gente fala variável, quer dizer que ele varia, ó. Esse, essa, este, aquela, essas, esta, essas. Agora, se eu falo que ele é invariável, quer dizer que só existe uma palavra para tudo. Se eu falo isso, aquilo, eu estou me referindo a coisas tanto no plural, quanto no singular, quanto feminino, quanto masculino. São invariáveis. Ó, este prontuário é do paciente José Alves. Este prontuário vai ser para todos. É da paciente, é do paciente. Então, ele é invariável. Importante. Quando o objeto está perto da pessoa, ou quando a pessoa está segurando, né, no caso, eu digo esta. Por exemplo, estou segurando uma caneta, eu falo esta
caneta. Agora, se está distante de mim, exemplo, se a caneta está na mesa, eu falo essa caneta. Agora, se está totalmente distante, está no outro quarto ou do outro lado, eu falo aquela caneta, ok? Então, tem os usos certos. Substantivos indefinidos. Acompanha o substantivo de maneira vaga. Então, desculpa, pronome indefinido. Misericórdia. Pronome indefinido acompanha substantivos de maneira vaga. São eles algum, nenhum, muito, muita, pouco, poucas. Você entende que aqui tem como eu posso dizer, não tem uma quantidade exata, né? É uma quantidade que a gente não consegue exprimir, entender. Então, por isso que é indefinido, ok? Certo, certa, vários, vários. Exemplo, nenhum vestido serviu na Antônia. Nenhum acompanha o substantivo vestido de maneira vaga. Pois nós sabemos de que vestido se fala. Então, são vários vestidos, mas nenhum coube na Antônia. Né? Eu não falei o vestido vermelho coube na Antônia. Não, eu falei que nenhum. Agora, que vestido estou me referindo? Não sei. Ok? Relativo, ele vai se referir a um termo já dito. Nós usamos muitos pronomes relativos para identificar nos textos. Principalmente textos formais, né? Que nós precisamos utilizar pronomes para não ficar repetitivo. Então, o pronome relativo, ele vai ajudar vocês, ajudá-los a entender, né? A escrever um texto mais formal, objetivo. Relativo por quê? Porque ele refere a um termo já dito. Evita repetição. Então, pode ser, né? Esses termos podem substantivo, adjetivo, pronome, advérbio. Então, o quais, o qual, cujo, quando, quantas. Ó, os temas sobre os quais estamos falando são bastante complexos. Eu poderia falar assim, os temas sobre os temas no quais estamos falando são bastante complexos. Ficarei repetitivo. Então, por isso que eu coloco os quais, porque os quais refere-se aos temas. Interrogativos. Já fala aí, né? São utilizados em perguntas. E eles podem ser direto ou indireto. São eles quem, que, quais, quantos e quantas. Direto. Quanto custa a entrada para o cinema? Quanto? Achei meu pronome interrogativo. Agora, informe quanto custa dentro da frase ordem indireta. Apareceu no meio, ordem indireta. Apareceu na frente, no primeiro, ordem direta. Ok? Tratamento. Termos respeitosos empregados em situações formais. Você é o único pronome de tratamento utilizado em situações informais. Então, você, lembre, você, situações informais, ok? Então, nós temos lá você, vossa excelência, senhor, vossa majestade para reis e rainhas. Se vocês quiserem olhar o pronome de tratamento, recomendo que façam uma pesquisa, porque lá na pesquisa vocês vão conseguir achar mais pronomes de tratamento. Verbo. Verbo, gente, é intenso. Verbo é uma classe extensa, ok? Expressação. Então, nós temos verbos de ligação, no caso, exprimir estado, e fenômenos meteorológicos. Eles vão flexionar em pessoa, número, tempo e voz. Ação, estado, fenômeno, ocorrência, desejo. Então, vocês têm que estudar cada verbo para entender qual ele expressa estado, qual ele fenômeno, qual ele ação.
Fenômeno geralmente é chover, trovejar. Ação é correr, andar, caminhar. Estado é ficar, tornar-se. Ok? Então, vocês têm que, se vocês quiserem estudar, aprofundar nesse assunto, vão lá para o Google e fazer pesquisa, ok? Advérbio, palavra invariável modificadora do verbo, do adjetivo ou de outro advérbio. O que acontece com o advérbio, gente? Modifica verbo, adjetivo ou outro advérbio. Mas lembre-se, o advérbio é uma palavra invariável. Ele não varia nem de pessoa, nem número e nem gênero, ok? Esses são os erros de muitos alunos ao utilizar advérbios como formas de variação. Não pode. Exemplo, ele canta bem. Eu não posso dizer que ele canta boa, ok? Ele canta bem. Bem é invariável. Nesse caso, ele modifica um verbo porque antes dele, ó, eu tenho um verbo. Então, ó, ela canta bem. Bem, canta é o verbo. Bem é o advérbio, ok? Ela canta muito bem. Nesse caso, eu tenho muito como forma de intensidade. Ó, advérbio de intensidade. Muito, advérbio de intensidade, e bem, um outro advérbio de modo, ok? Então, tenho dois advérbios juntos, um modificando o outro. Ela é muito bonita. Olha lá o advérbio intensificando o adjetivo bonita. Realmente, ela chegou. Realmente, advérbio como realmente, facilmente, vão acompanhar uma oração. Qual é a oração? Ela chegou. Ela chegou a uma oração. Professora, mas eu não lembro o que é oração. Oração é quando eu tenho um verbo, substantivo, verbo. Um verbo, uma oração. Então, realmente, ela chegou. Agora, vamos falar sobre as locuções adverbiais. É o conjunto de palavras que tem valor de advérbio. Às vezes é formado por preposição com o substantivo, adjetivo ou advérbio. Tranquilo, tá? O céu escureceu de repente. Aqui o de preposição. Repente é o meu advérbio. Repentinamente, mesma coisa, ok? Locução adverbial. Em silêncio, silenciosamente, com certeza, certamente. Todos eles são locuções adverbiais. Porque eu tenho junção de preposição com advérbio. Classificação dos advérbios, então. Modo, bem, mal, assim, melhor, pior, depressa, devagar. Intensidade, muito, demais, pouco, tão pouco. Lugar, ali, aqui, ali atrás. De tempo, hoje, logo, agora, amanhã. De negação, não, tão pouco, jamais. Afirmação, sim, certamente, realmente. De dúvida, provavelmente, talvez. Todos eles são advérbios, ok? Alguma dúvida em relação a advérbios? Podem colocar aí no chat, ok? Pode ligar aí o microfone se tiverem alguma dúvida, ok? Vou continuar então. Preposição. Preposição é uma palavra que serve como conectivo entre orações, ok? Ela vai subordinar uma outra oração, ok? Então, exemplo, nós temos ali as preposições acidentais
né? Então, ela vem com essa ideia de posição antes. O que é posição antes? É antes de alguma palavra. Então, exemplo, essenciais, eles guardam a essência valor de preposição. Já ouviram falar que tem até aquelas músicas que fazem você decorar as preposições? É a mesma coisa. Então, nós temos lá ante, após, até, com, contra, desde, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre. São preposições essenciais. Elas já são preposições porque tem o seu valor em preposição. Aí nós temos as acidentais. Como assim, professora? São aquelas que funcionam acidentalmente como preposição. Exemplo, como, conforme, durante, exceto, mediante, segundo e visto. Então, depende a posição dela que vai determinar se ela é uma preposição ou não. Okay? Então, tem que prestar atenção na hora de fazer os exercícios. Por quê? Porque, às vezes, é uma preposição que você nem sabe que é. Por isso que você tem que entender como a preposição ela funciona. Aonde ela vai estar? Ó, preposição, ela determina uma palavra. Vem antes de uma palavra, modifica. Então, prestar atenção aí. Conjunção. Liga duas palavras, estabelece relação. Aí nós temos, ó, João e Maria. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou juntando duas pessoas. A conjunção, ela vai ser usada para isso. Ó, adição, estou juntando duas pessoas. Pedro entrou, mas Maria saiu. Outra, mas, oposição. Pedro entrou, mas Maria saiu. Ligou duas palavras. Todos viram que Maria saiu. Também ligou duas palavras. Interjeição exprime estados emotivos. Viva, exaltação, uau, admiração, ai, dor, socorro, alívio, perdão, desculpa, ok? Alguma dúvida até aqui? Gente, é importante que vocês tirem dúvida, tá? Se vocês estão com alguma dúvida, é importante que vocês já tirem as dúvidas para que não acumulem, ok? Ok. Então, vamos lá. Tarefa, exercício. Lembrando que nós temos aqui 5 minutos de aula dos primeiros 40 minutos, tá? O que eu vou fazer? Eu vou passar os exercícios, vocês já vão fazendo, tá? E se caso, né, não, a gente vai tentar corrigir nesses 5 minutos. Se caso não conseguir, a gente volta no mesmo link para terminá-los, ok? E seguir com a matéria. Número 1. Quais das seguintes opções não é formada por dois pronomes? Quais das seguintes opções não é formada por dois pronomes? Lembrando que pronome, nós temos vários pronomes. Nós temos pronomes pessoais, pronomes demonstrativos. Então, vamos prestar atenção. Letra A. Eu vi sua irmã ali parada. Eu vi sua irmã ali parada. Letra B. Conforme Pedro disse, todos vieram. Letra C. Aqueles documentos são teus. Letra D. Ninguém saiu com eles. Ninguém saiu com eles. Então, vamos ver qual deles eu não tenho dois pronomes. Se não tenho dois pronomes, eu vou ter um só. Qual é a alternativa que eu só tenho um pronome aqui? Prestem atenção.
Vou dar aí um minuto para vocês pensarem, para a gente entender, tá? E ver qual é a certa. Ah, gosto. Que professora é essa, gente? Eu não se bebe. Olha aí, ela tá fuçando. Que paciência, doutor. Paulo, não. Letra B, Tiene. Muito bem, é letra B, gente. Por que letra B? Vamos analisar tudo. Letra A. Eu vi sua irmã ali parada. Quantos pronomes eu tenho nessa frase? Eu tenho o pronome eu, né, que é o pessoal, e tenho sua. Sua, possessivo, ok? Pronome possessivo. Aí depois nós temos aqueles documentos são teus. Aqueles como demonstrativo e teu como possessivo, possessivo. Ninguém com pronome definido e eles com pronome pessoal. Só a letra B que é a certa, por quê? Porque eu só tenho um pronome aqui. Ok? Então, nesse caso, é a letra B, ok? Gente, a aula vai terminar em menos de um minuto. Qualquer coisa, qualquer coisa não, vocês vão entrar no mesmo link, ok? Então, todo mundo aí acertou, letra B. Ai, que vaca dessa professora. Que é essa função, gente?